Bom, muitos têm falado realmente sobre neolinguagem, sobre uma linguagem inclusiva, são várias designações, inclusive, né? Linguagem neutra, linguagem não binária, neolinguagem, linguagem inclusiva. Cada uma dessas, cada uma dessas nomeações, ela tem implicações, elas em alguma medida são sinônimas, em outra medida não. Ainda vigora uma tentativa de diferenciar o que é cada uma dessas linguagens, né? Não existe um consenso ainda sobre o que cada uma dessas palavras nomearia de diferente em relação às outras, né? Acho que é um experimento interessantíssimo no sentido de que é uma experiência de transformação da linguagem. Acho que é uma experiência interessantíssima de transformação da linguagem, mas ela não pode perder de vista que, pelo menos por enquanto, é uma experiência, é uma linguagem experimental que está tentando construir uma outra maneira de usarmos, ou outras maneiras de utilizarmos o nosso idioma. Não é algo fechado, não é algo que tem já regras já bem delimitadas e que as pessoas deveriam seguir à risca, né? Existe ainda muita indefinição sobre qual a maneira mais adequada de produzir, né, esse apagamento do gênero na língua portuguesa, e eu tenho algumas reflexões a respeito disso, inclusive, né? Então a gente tem usado, durante um tempo usou o X, o arroba, todix, né, e todes, né, com arroba. Atualmente tem usado muito o E, né, o E como uma forma de marcar uma neutralidade, né, o neutro no latim significa nenhum nem outro, né, então nem feminino nem masculino. E aí seria uma ideia de tentar fugir desse binário e propor uma marcação que não deixasse claro, né, de que gênero estamos falando, uma recusa de marcar gênero, né? Isso é muito interessante, só que tem algumas questões, né? Esse debate ele ganhou muita força em língua inglesa, por exemplo, né? E em língua inglesa é bem mais fácil você produzir falas longas sem ter marcação de gênero, né? Então, pensar esse apagamento do gênero na língua inglesa é algo muito mais simples de fazer do que em português. Custa muito menos esforço do falante nativo, né, se adequar ou aprender a falar dessa forma. Agora, quando a gente está pensando em português, português é uma língua que marca o gênero basicamente de uma maneira repetitiva em um monte de pontos da frase. Então a gente fica o tempo inteiro, o adjetivo concorda com o substantivo, o artigo, o pronome, tem muitas marcações de gênero a todo momento, né? E tem terminações que às vezes só colocar o E no final não resolve, né? Então, o plural de senhor, né, senhores, né, o plural do masculino, né, senhoras no feminino. Qual seria o plural adequado, né? O E no final não marca neutralidade nesse caso e em inúmeros outros casos, né? Então, estudantes já não tem marcação, né? Não precisa, é uma palavra já que fica no meio do caminho, mas senhores não. Como é que a gente faz num caso desse? A gente deixa a palavra de lado, a gente busca um sinônimo, né? E quando a gente vai buscando um sinônimo, a gente vai, de alguma maneira, também tendo que empobrecer, limitar a nossa linguagem, escolher só palavras que se adequam melhor a essa utilização, ou colocar umas terminações muito esquisitas, né? Uma das propostas seria senhorias, né, senhorias, né, colocar essa terminação para marcação, né, de neutralidade nessa palavra específica, né, ou senhoros, né, colocar um U muito marcado ali, um U, né, mas percebe, não é instintivo, né? O ideal seria que a gente conseguisse construir uma linguagem que instintivamente a gente conseguisse utilizar e ir adaptando, né, que fizesse sentido assim de cara. Se eu falo senhores,
a 99% da população vai olhar e não vai entender do que eu estou falando, né? Por que eu coloquei uma designação tão bizonha, né, nessa palavra? Se eu falo todes, as pessoas já estão entendendo o que é, né? Todes comunica melhor. Os senhores ainda não. Então, por isso que eu falo que essa é uma questão experimental. Estamos inventando ainda um uso do português que abdica da marcação onipresente do gênero na construção das suas frases. Então, isso é algo para ter em mente, assim, né? Quando algo é experimental, é algo que está sendo testado, não é algo que deve ser imposto ou deve ser seguido à risca, né? E também eu colocaria essa questão do como é um debate que começou em língua inglesa, ganhou muita força lá e por tabela tá vindo para cá, né? Às vezes eu sinto um quê de colonialismo na maneira como esse debate chega no Brasil. Porque uma coisa é fazer a não marcação de gênero em língua inglesa, uma língua que é muito mais fácil brincar desse apagamento do gênero. Outra coisa é impor para outras línguas esse padrão de comportamento. Né? E aí, pensando nisso, né, uma das questões que tem me ocorrido e que dialoga um pouco com o Bajubá é uma outra forma de apagamento de gênero, né, que é muito comum no português, que é tratar tudo no feminino, né, que é uma coisa que é muito comum ali entre gays afeminadas e entre travestis, de ir colocando as palavras no feminino, brincando de tratar tudo no feminino de uma maneira jocosa, brincalhona, lúdica, né? Então, quando você coloca tudo no feminino, é quase como você estivesse apagando, né? Não existe gênero, né? Então, as corpas, a edifícia, né? Vai brincando de colocar as palavras, forçar um feminino nas palavras, né? A Mário de Andrade, a Machado de Assis, né? Então vai brincando de tratar tudo masculino, feminino, tudo, absolutamente tudo pode ser tratado no feminino. Isso é um experimento que a gente talvez não esteja percebendo como não binário, mas para mim é talvez a forma mais poderosa de apagamento de gênero na língua portuguesa. É um caráter experimental, não está inventando um outro jeito de usar o idioma. Às vezes eu sinto que há um empobrecimento, sim, né, no sentido de as pessoas querem fazer a não marcação de gênero, né, utilizando construções um tanto verborrágicas, né? Então, para não falar os alunos, né, aí vai falar as pessoas alunas, aí você usa pessoas, né, o feminino de alunas não indica que as pessoas referidas são do sexo, do gênero feminino. Não? Quando você usa alunas combinando com pessoas, é o gênero gramatical que está em jogo aqui. É a palavra pessoas que está forçando a concordância das outras palavras. Isso é uma forma menos invasiva de transformação do idioma, né? Você não precisa colocar um e, né? Um todes, um todix, um todas com arroba, né? Você não precisa forçar uma terminação que ainda não é usual na língua portuguesa. Você usa das construções do próprio idioma para apagar o gênero, né? Só que se a gente vai fazer isso ao longo de várias frases, né, a gente vai usando pessoas o tempo todo, indivíduos, pessoas, a gente vai forçando palavras, né, deixa a frase mais comprida e, ao mesmo tempo, também fica um negócio repetitivo. Então, eu acho interessante como um recurso, né, mas eu sinto que quando a gente leva a ferro e fogo, né, a gente muitas vezes acaba ameaçando, né, a riqueza da língua, a espontaneidade da língua, né? Acho que esse é um ponto também que é para a gente levar em consideração, né? Quando trata-se, né, que a linguagem, a neolinguagem, ela já está estruturada e que a gente deve seguir esses padrões, né, é como se a gente perdesse de vista que essas regras ainda estão em discussão, né, e essas possibilidades, né, ainda estão sendo inventadas. E
Quando a gente transforma isso numa gramática, né, a ser seguida, né, eu também fico com a sensação incômoda de que é uma nova norma culta que deve ser seguida pela população, e não por quem está afim de brincar desse jeito. Acho que eu não vejo nenhum problema das pessoas quererem brincar desse jeito, né? Mas é preciso que a gente tenha essa noção de que é, 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 transformar isso numa linguagem a ser seguida, numa linguagem que é respeitosa, ou que é a forma certa, né, de se endereçar, né, ao grosso da população, né, acho que aí começa a ter um problema, né? Por quê? Porque a gente é falante fluente do nosso idioma. A sociolinguística discute isso. A sociolinguística vai é, colocar em questão essa noção de que a gente fala errado o nosso idioma. A gente fala certo a vertente que a gente aprendeu, né? A variante que a gente aprendeu, né? A maneira como a gente usa o português é um reflexo do português que a gente aprendeu nos espaços onde a gente circula, né? Só que aí, se a gente começa a criar essa nova regra, né, sem que ela esteja disseminada pela população, né, a gente vai o tempo inteiro produzir essa noção de que estamos falando errado, né? E isso é bastante problemático, né? Então a língua, ela é um reflexo da língua que a gente aprende na nossa comunidade. Essas transformações que a gente está pensando no português são transformações de longo prazo, né, que a gente deveria querer avaliar só quando chegasse lá longe, quando a gente conseguisse ver essas transformações lá longe, né, quando elas fossem naturais, né. Por enquanto, ainda custa muito para o falante aprender a adequar a sua língua a essa forma de utilização da neolinguagem, né? E se custa, né, é como se a gente estivesse falando uma língua estrangeira. Não é para a gente falar o português como língua estrangeira. Sabe, a gente pensa para falar quando está falando em outro idioma, um idioma que não é natural do nosso dia a dia. Você tem que ficar pensando como é que eu vou formular a palavra e não posso falar espontaneamente, né? Parece que tem um problema, né? Então, esse é um ponto para a gente ter em vista, assim, né? Se isso não está virando uma imposição, né, que está vindo de cima para baixo, né, no sentido de que antes disso se tornar uma forma de fato coloquial e espontânea de produção de linguagem, né, já estamos cobrando ou esperando, né, que isso seja adotado pelas pessoas, né? Então o meu problema com o empobrecimento é esse, assim, né, da gente ir limitando as possibilidades de linguagem, porque aí a gente consegue controlar essa não marcação de gênero, abandonando algumas palavras que são mais difíceis de fazer essa anulação do gênero, e isso me incomoda, né? Então, acho que essa é a minha maneira de pensar esse empobrecimento. Assim, né? Eu estou tentando nem ser eufórica com relação a essa experiência linguística, que eu acho muito relevante, mas ao mesmo tempo entender que ela tem que vir com calma e vai sendo implementada aos poucos, e que a gente também precisa ter atenção para se isso também não é uma imposição que vem de fora, que vem de um outro idioma e que tenta forçar aqui algo que não é natural do nosso idioma, né? E algo que é mais custoso para o nosso idioma do que para outros idiomas. Acho que tem vários momentos assim que eu posso dizer isso, né? A linguagem certamente tem um papel transformador, né? Eu lembro, por exemplo, as primeiras vezes que me chamaram de Amara, né? Que me trataram no feminino, quando eu ainda estava começando a minha transição, em 2014, né, mais de 10 anos atrás, foi muito impressionante, assim, né? O impacto que aquilo tinha era enorme, né? Na minha imaginação, no meu psicológico, né? Foi muito legal. E ao mesmo tempo, né, nos momentos em que pessoas vinham, né, de forma mais ofensiva tentar questionar o meu direito de poder reivindicar
um tratamento no feminino, né, isso também causava um abalo, né, então, ou seja, a linguagem, com certeza, ela tem um impacto nas nossas vidas, mas a linguagem, ela é uma linguagem compartilhada, né, os seus códigos, eles são negociados, né, para a gente construir a possibilidade de pessoas trans terem seu gênero reconhecido, a gente primeiro precisou reconhecer a legitimidade das nossas identidades, a humanidade da nossa existência, né? Durante muito tempo, travestis foram tratadas como menos do que gente. Né? Então, acaba que os termos utilizados para se referir a nós eram muito ofensivos. Então, a linguagem, ela servia como uma forma é, de desumanização, de tratar o indivíduo como menos do que humano, né? Acho que esse papel é muito importante para a gente ter em mente. Só que uma coisa é isso, né? Pensar o quanto a linguagem pode ter esse papel, né, na vida de uma pessoa trans, né? Outra coisa é entender que se a gente mudar a linguagem, a gente vai mudar o mundo. Também acho que esse é um ponto para a gente ter atenção. A gente tem, expandindo o debate, né, para outras formas de transformação da linguagem, a gente tem tentado, né, pelo menos no campo progressista, criar uma linguagem que não veicule, não reproduza discursos discriminatórios, palavras discriminatórias, né? Então está meio que limpando o nosso discurso dessas palavras, tentando pensar maneiras um pouco mais menos violentas de nomear os outros grupos. E às vezes eu tenho essa sensação de que as grandes mudanças que a gente está conseguindo são no âmbito da linguagem. Então a gente transforma a nossa maneira de falar, a gente aprende a falar nesse jargão oficial, né, dos movimentos sociais, né, não fala mais o travesti, a travesti, não faz mais piada com gay, não faz mais aquilo, não faz mais isso, né, a gente aprende, né, não fala mais índio, agora é indígena, né, ou povos originários, a gente vai aprendendo, né, a falar, né, seguindo uma determinada cartilha, esperando que, se a gente começa a falar assim, naturaliza esse jeito de falar, isso muda a maneira como como a realidade se apresenta para nós. Então não fala mais escravo, agora pessoa escravizada, porque aí a gente joga a luz sobre o fato de que não é que a pessoa é inerentemente, na sua essência ela é uma pessoa escrava, ela foi escravizada, né? Um gesto de violência aconteceu sobre ela. A mudança de linguagem é muito interessante, né? Só que ficar repetindo escravizado, escravizado, em todos os contextos onde a palavra escravo aparece, né, parece que às vezes a gente está limitado a fazer essa mudança. Esse é o gesto que a gente consegue fazer de verdade, assim, né? Mudar a linguagem, mudar o jeito de falar, né? Pensando que se a gente mudar o jeito de falar, vai mudar a nossa percepção sobre a realidade ou a própria realidade. A gente vai transformar nossos pensamentos, transformar a nossa formação. A gente foi formado por um país muito discriminatório, né? Essa formação, ela aconteceu em vários âmbitos da nossa vida, né? E a gente não vai reverter isso mudando o nosso jeito de falar, né? Mas quando a gente muda o nosso jeito de falar, eu sinto que a gente até em alguma instância maquia o que a gente de fato pensa, né? E fico pensando se essa maquiagem, esse disfarce, essa fantasia que a gente coloca por cima do que no íntimo a gente pensa, não torna mais difícil que a gente lide com a realidade e que a gente transforme a realidade, porque agora a gente já não sabe mais direito o que as pessoas efetivamente pensam. Elas conseguem maquiar, né? Elas conseguem polir o seu discurso, né? E colocar em palavras bonitas, aceitáveis ou
dentro de uma forma legitimamente acordada, né, pelos movimentos sociais. Então, a gente tem falado muito de linguagem, né, tem discutido muito o papel da linguagem, e eu acho, às vezes, que a gente superestima o papel da linguagem na transformação do mundo, né? E aí eu vejo, por exemplo, a pessoa que comete um deslize em relação a essa norma culta dos movimentos sociais, e essa pessoa vai ser rachada, linchada ou exposta a todo tipo de tratamento, de ataques, né, nas redes sociais, né, porque falou o travesti em vez de a travesti, né, porque reproduziu uma fala, né, equivocada, né, e às vezes eu tenho a sensação de que, como a gente não consegue punir as verdadeiras figuras que precarizam a nossa existência, né, essas figuras que com uma canetada conseguem arrebentar a vida da sociedade como um todo, né, políticos, grandes empresários, né, que vão causar, né, desastres ambientais, que vão fazer cortes na educação, na saúde, né, no saneamento básico, na infraestrutura das cidades. Como a gente não consegue, de fato, punir as figuras que transformam a nossa vida para pior, a gente super valoriza, né, esses ataques a figuras miúdas que foram pegas, né, com um deslize dessa norma culta dos movimentos sociais. Então, a pessoa fala alguma coisa errada, ela já é tratada como se fosse o próprio capeta, né? Ela já é tratada como o grande inimigo dos movimentos, né? E isso me parece um erro, né? Porque a gente está colocando a linguagem, e a linguagem mais superficial, essa linguagem que é falada, que é proferida, né, como tão grave, né, ou a coisa mais grave, ou a única coisa que a gente consegue de fato punir ou fiscalizar efetivamente, né? Parece que outras esferas da vida a gente não consegue ter esse papel. É uma questão bastante forte, assim, né? Difícil, complexa, não tem uma resposta única, né? Eu sinto que a gente também está querendo reverter, né, esse histórico de apagamentos, de invisibilizações e de injustiças que foram cometidos ao longo de tempos, e com isso a gente está tentando fazer isso de uma forma apressada. É por isso que a gente tem muita culpa, né? A gente sente culpa por não ter contribuído efetivamente com isso antes, né? E ter chegado à conclusão apenas tardiamente de que tudo isso é terrível. E aí, pensando nisso, agora a gente está querendo corrigir tudo isso às pressas, né? Então, eu vejo um ponto, né, então, o que eu considero, assim, né, o que é trabalhar a linguagem? A literatura, ela, ela é um campo muito poderoso de transformação da nossa relação com a linguagem, né? E atualmente, e aí acho que como um reflexo disso que eu estava dizendo, né, dessa fiscalização, da maneira certa de dizer, né, será que estamos será que a nossa linguagem não está reproduzindo o discurso de ódio? A gente tem feito isso com a literatura também, e com isso a gente reduz a literatura à sua camada mais epidérmica de sentido, né? Então, eu tenho visto muitos debates a respeito disso, assim, né? O autor X ou Y, ele traz histórias que são problemáticas, ele não deve ser lido, né? A gente reduz muitas vezes o trabalho literário, esse trabalho com a palavra, com a linguagem, a historinha que está sendo contada, ou a utilização de termos
hoje considerados problemáticos, né, pelos movimentos sociais. Isso é algo muito interessante de se pontuar, né? Acho que o caso mais evidente, né, do Monteiro Lobato, né, que é interessante pensar as contradições todas, né? Tem uma carta do Lima Barreto, que é um desses grandes intelectuais, um desses grandes escritores negros, né, brasileiros, que foi contemporâneo do Monteiro Lobato, e ele escreve uma carta dizendo que a literatura do Monteiro Lobato tinha um papel decisivo na luta antirracista brasileira, né? Então, alguém que está vivendo ali naquele momento, naquela conjuntura, estava lendo essas obras, estava percebendo nessas obras um potencial de discussão antirracista, né? É claro que o Lima morre ali 22, não é 22, acho que é 22 que ele morre, então ele pegou uma parte inicial da produção do Monteiro Lobato, não viu o restante, ele não conheceu o Monteiro Lobato por dentro, na intimidade, as suas cartas, né? É quando ele falava sobre os seus pensamentos íntimos, mas o que o autor no seu íntimo é problema dele, né? A obra, o sentido de uma obra a gente vai construir coletivamente, né? E para o Lima Barreto, né, algumas produções do Monteiro Lobato tinham um papel decisivo na luta antirracista brasileira. Olha as contradições, né? A gente pega, por exemplo, o Luiz Gama, que é um dos grandes ativistas e escritores negros do país, um dos primeiros a colocar a questão racial como um elemento central da sua produção, né? E ele vai usar como epígrafe dos seus poemas o Gregório de Matos. O Gregório de Matos é uma das figuras mais execráveis em termos de desrespeito a direitos humanos, uma figura tenebrosa, né? Só que, junto com ser uma figura tenebrosa, é um utilizador, é um experimentador brilhante da língua portuguesa, né? E com isso, o que eu sinto que o Luiz Gama está nos dizendo? Ele está nos dizendo que é possível que o Gregório de Matos ele fez uso, ele inventa uma tecnologia de utilização da linguagem, um jeito de brincar com a linguagem que é muito sofisticado e que essas produções dele não devem ser reduzidas à historinha que está sendo contada ou às palavras discriminatórias que estão sendo utilizadas. É como se a gente pudesse hackear essa tecnologia que o Gregório foi desenvolvendo e transformar em outra coisa, né? A gente faz isso na tecnologia, né? Muitos das grandes coisas que a gente usa no nosso cotidiano foram produzidas por crápulas, por pessoas absurdamente perversas, mas a gente parece que não sabe falar disso, né? A gente pega essas tecnologias e transforma o uso, e usa para outras coisas, né? A tecnologia é um bem coletivo, uma obra literária não é produto apenas da pessoinha que assinou aquela obra. A obra é um documento do seu tempo. A obra é um documento dos debates que acontecem em determinado momento, das palavras que são utilizadas naquele momento, dos sentidos que essas palavras têm, né? Ao mesmo tempo, a obra ela tem ali algo de muito sofisticado, sobretudo esses grandes autores, né? A gente está pensando em figuras que estão transformando a linguagem num laboratório, né? Estão pensando maneiras de contar as histórias, né? Estão pensando maneiras de utilização da língua, de brincar com essa sonoridade, sentido, com esse aspecto mais amplo da linguagem. Então, escancarando para a gente questões que às vezes a gente passam batido no nosso uso cotidiano, né? O Ezra Pound ele tinha uma frase que eu gosto muito, né? Que ele diz que os artistas são as antenas da raça, né? Então, da raça humana. E aí os artistas são essas figuras que estão captando antes do restante da população algumas sutilezas, tá percebendo, tá vindo chuva, né? Tá vindo problema, ou vai vir sol, né? Como se a gente fosse captando as mudanças antes do que o restante da população, da sociedade. Então, prestar atenção, né, nisso que está sendo trazido em termos de linguagem é crucial para a gente conseguir construir uma outra sociedade também, né? Então, com isso, estou falando assim, não é que
liberado reproduzir discriminação pela linguagem ou fazer obras atentatórias contra direitos humanos, mas a ideia é que a gente não seja superficial em debater isso. Dá para a gente poder debater essa questão de uma forma um pouco mais complexa, né? Dá para a gente criticar pontualmente os problemas de uma obra, mas não dá para a gente simplesmente colocar essa obra é X, essa obra é um problema. Que a obra, o sentido de uma obra está em construção. Né? Acho que é preciso que a gente lembre disso. Né? O Dom Casmurro, do Machado de Assis, é uma obra que durante 50 anos foi lida, os primeiros 50 anos foi lida como foi lida a séria a denúncia do Bento Santiago, do Bentinho, né? De que ele tinha sido traído pela mulher com o melhor amigo. Né? A partir dos 50 anos depois da obra, começam a surgir as primeiras críticas colocando isso em questão, falando que não tem nenhuma prova de que a Capitu traiu o Bento Santiago. Talvez o que esteja em jogo seja o ciúmes do Bento Santiago, e não só do Bento, né, os ciúmes de homens, e o que homens são capazes de fazer com as suas companheiras quando eles sentem ciúmes, quando eles acreditam que estão sendo traídos, ou foram traídos, o que eles são capazes de fazer. Então ele chega a pensar em matar a esposa, matar o filho dele, e se matar no final, e a gente está discutindo se a Capitu traiu ou não traiu. Né? Então, olha como muda a maneira como a gente olha essa obra. Aí essa obra de um libelo machista se torna uma obra que desnuda o comportamento machista da nossa sociedade. Né? Então, uma obra que expõe esse comportamento mais absurdamente sexista da nossa sociedade. Né? Passa a ser uma obra feminista, mas não é uma obra feminista, está sendo lida dessa forma. A obra vai se transformando com o tempo, né? E as grandes hipóteses interpretativas colam na obra e parece que a obra é exatamente aquilo que essas hipóteses estão trazendo, mas isso é temporário. A cada par de anos, a gente vai inventando outras formas de olhar para essas obras e vai vendo outras coisas nelas. É mutável. Né? E algumas das obras mais pérfidas que foram escritas podem ser muito úteis para a gente trazer visibilidade para os grandes conflitos, os grandes temas e os grandes debates que a gente não consegue fazer. A literatura pode ter um papel crucial, mas não podemos reduzir as obras a palavrinhas utilizadas ou a historinha que está sendo contada. A experiência com a linguagem ali é muito mais complexa, muito mais ampla do que só isso. Eu tenho pensado essa questão de gênero e sexualidade tanto na minha produção mais literária, né, quanto na minha produção ensaística, né, mais reflexiva. Né? Então, artigos que eu venho publicando discutem isso diretamente. Então, discutem, por exemplo, a presença trans na literatura brasileira. Então, tem um texto que eu escrevi que eu gosto muito, que vai fazer um levantamento panorâmico e muito inicial, né, da presença trans na literatura brasileira, trazendo alguns casos emblemáticos, exemplares, que me pareceram importantes da gente ter em mente, né, para a gente perceber que parece também às vezes, começou a ter trans na literatura brasileira faz 50 anos, não. A gente tem uns relatos de figuras trans há muito tempo. Então isso é importante de se pontuar, né, de se nomear. E da gente saber isso, né, e perceber onde que essas figuras aparecem, como essas figuras aparecem. Acho que tudo isso não podemos perder de vista. Então, mas também na literatura, né? Aí acho que a literatura tem esses dois pontos. Acho que o E Se Eu Fosse Puta, ele foi escrito mais com essa pegada militante, né, de correção da linguagem, de inventar uma linguagem que não fosse discriminatória, de fazer o uso dessa linguagem de modo a tentar transformar o mundo a partir da linguagem, né? E eu acho que eu me frustrei um pouco com o resultado disso, né? E o NECA é um esforço completamente oposto, né? O NECA é uma tentativa de trazer uma figura que não é da militância como protagonista, e uma figura que não tem tanto filtro, esse filtro, né, do que se pode dizer, o que não se deve dizer, o que a gente é melhor guardar para nós. É uma figura que sai vomitando a história dela,
sai dando, está ensinando uma novata como que ela vai se proteger, né, vai sobreviver ali nessa experiência da rua, da prostituição de rua, e por conta disso, né, ela vai utilizar essa cultura da rua, essas expressões da rua, e não vai tanto se preocupar com o que é o jeito certo de falar, não, o jeito certo de falar é o jeito que ela aprendeu. E ponto, né. Então o NECA, ele escancara um pouco dessa realidade, né, que os discursos progressistas mascaram, né. E acho que é importante a gente lidar com a realidade, é importante que a gente não distorça a realidade para parecer que ela é mais bonitinha do que ela é, ou que as coisas estão mudando mais rápido do que a gente imagina. Não estão, né, a gente está ainda bem atravancado, né, ao mesmo tempo que teve um grande avanço do campo progressista, né, também houve uma polarização brutal, então o outro lado também ganhou uma força gigantesca, e agora é difícil pensar em termos, né, na ponta do lápis ali, né, fazendo uma equação dos avanços e dos retrocessos, né, se nesses últimos 10 anos a gente tem coisas para comemorar ou não, né? Então parece que nunca se desmatou tanto, nunca se destruiu tanto o país, parece que a educação, saúde nunca estiveram tão prejudicadas, e no entanto a gente agora tem deputadas travestis, agora a gente tem grandes figuras, né, ali referência da literatura negra, da literatura LGBT, da literatura de mulheres. A gente está agora no olho do furacão, a gente está pautando os debates, só que a gente está nas universidades, a gente está na política, mas ao mesmo tempo a gente está sendo atacado, a gente vive em permanente guerra, né? E aí esse é um ponto assim que eu tenho refletido muito, assim, né? Às vezes é possível que a gente force debates importantes de maneiras mais discretas, de maneiras que não estimulem essa polarização, né? E um dos papéis agora de professores e professoras, né, um dos papéis da educação é como é que a gente constrói uma sociedade que não viva em permanente guerra, que não viva essa polarização, né, no seu como um aspecto cotidiano. Eu não quero viver uma sociedade em que metade da população odeia a outra metade. Eu gostaria que a gente conseguisse, e a literatura e a educação talvez possam forjar pontos de diálogo para a gente perceber que a gente não é tão diferente, né? A gente só acredita que pensa coisas diferentes, né? E a gente não precisa querer se matar ou querer eliminar a outra metade para que a gente se sinta em segurança, né? A gente, talvez exista alguma coisa que a gente perdeu, né? E a educação, a literatura tem um papel-chave na reconstrução desse laço e desse diálogo, né, para que a gente não precise viver em pé de guerra 24 horas por dia, né? Esse não é o meu ideal de sociedade. Não importa quantas pessoas trans a gente consiga colocar no Congresso, se a gente tiver uma travesti presidente, não importa. Eu não quero viver em guerra. Eu quero viver numa sociedade em que a gente consiga minimamente dialogar, respeitar os nossos direitos de existir, de nossas liberdades individuais e coletivas, né, que a gente se sinta protegido e pertencente à sociedade e não em permanente risco de catástrofes, né? Eu trabalhei, então, durante 1 ano e meio no Museu da Diversidade Sexual, sou curadora da exposição principal lá, que tá em exposição no museu, e aquele espaço para mim é transformador, né? Eu vejo as escolas chegando lá e a gente podendo contar um pouco, né, do que a gente preparou, de atividades educativas, e é muito interessante, né? Então, um dos pontos, por exemplo, a gente tem o começo da exposição vai focar na história ancestral do Brasil, nessa história do começo da colonização, nessa história antiga da colonização, esses 3 primeiros séculos, e vai contar histórias de figuras
que hoje a gente chamaria de LGBTs, mas que na época tinham outros nomes, né, entraram para a história, entraram nos documentos oficiais da colonização. Então a gente acha também que LGBT é coisa do século passado, né, que começou no século passado. A gente não se dá conta que a LGBTfobia é um elemento estruturador da sociedade brasileira. E aí ali a gente tem essa oportunidade de surpreender o público com essas histórias antigas, né, de Tibira do Maranhão, indígena que foi condenado por sodomia, amarraram Tibira na boca de um canhão, explodiram, despedaçando seu corpo ao meio. A primeira morte documentada por LGBTfobia no Brasil, 1614. A gente vai ter o caso da primeira lésbica condenada pela Inquisição, 1592, em Salvador, Felipa de Souza. Ela passou o rodo na mulherada em Salvador, seduzia mulheres de alta e baixa sociedade, mulheres casadas e solteiras, até mulheres de um mosteiro ela foi acusada de ter seduzido. Então, contar essas histórias, mostrar os documentos onde aparece isso, documento da Inquisição, explicando, contando como é que era o bafafá que as lésbicas faziam quando estavam sozinhas, como é que era o babado, né? É muito interessante. O povo fica em pânico lá, ficam alucinados, assim, riem, né? Às vezes chegam com uma postura mais hostil, não querem entrar no museu da diversidade, estão indo obrigados, atividade escolar obrigatória, mas quando começa a exposição já se soltam, começam a acompanhar com muito brilho nos olhos, né? A gente vai contar a história de Chica Manicongo, a primeira travesti denunciada para a Inquisição, a primeira travesti que a gente tem registro na história do Brasil, muito interessante isso também, sobretudo, né, porque a história dela está contada lá no museu em Bajubá, né, nessa língua que as travestis criaram, que eu usei também no meu romance Neca. Então é muito interessante, a gente está na parede do museu, tem a história da Chica contada em Bajubá, um Bajubá super cifrado, as pessoas ficam assim, meu Deus, não estou entendendo nada, né? E a gente poder brincar de fazer trazer essa história da forma mais surpreendente possível, usar a linguagem da rua, uma linguagem de segurança, de proteção da rua, para contar a história das nossas ancestrais, né? As pessoas ficam apaixonadas, né? Então, ou seja, o que a gente está fazendo aí? A gente está contando a história do Brasil por um prisma LGBT. A gente está colocando em destaque, né, uma outra história de Brasil. E acho que isso é crucial. Acho que isso transforma a nossa vida. A gente aprendeu a idolatrar, né, Marechal Deodoro, Tiradentes, blá blá blá, né? Agora a gente pode sentir orgulho de Filipa de Souza, de Chica Manicongo, de Tibira, né? A gente pode pensar outras figuras como ancestrais, né, que nos ensinam sobre coragem e sobre luta contra o autoritarismo, né, sobre luta por um outro Brasil que não começou a ser construído 100 anos atrás, começou a ser construído quando a colonização começou, né, com a resistência de figuras das mais diversas. Então, recomendo muito o trabalho do Museu da Diversidade Sexual, né? Gosto também o Museu da Língua Portuguesa, acho que é crucial nesse sentido também, eles têm um trabalho muito bonito com linguagem, se mostrar o português fora, né, um português fora do esperado, né, um português não normativo, um português aberto para ver as belezas das recriações permanentes, né, as influências de outras linguagens na construção do nosso português. Acho que vale muito a pena frequentar essas duas instituições para quem está querendo pensar transformações em sala de aula a partir da linguagem. Oh, não, é isso, né? Tá mil coisas acontecendo na minha vida atualmente, né? Então, saiu NECA, saiu a tradução para o inglês do E Se Eu Fosse Puta, saiu E Se Eu Fosse Puta também. Então várias obras saindo, né? Vai ter uma adaptação para o cinema, né, dos meus livros também, então aguardem, talvez adaptações para o teatro, e aí o lugar onde eu tenho concentrado e feito a minha divulgação de forma mais efetiva é no Instagram,
Eu replico no Facebook, mas o Instagram é o que eu uso mais. Replico às vezes no Twitter também, Blue Sky, mas o Instagram é onde é mais fácil acompanhar as minhas transformações. Estou para criar um site, também, acho que esse ano eu vou criar um site e eu vou centralizar um pouco das minhas divulgações por lá, tentando depender um pouco menos de redes sociais. Assim, estou acreditando que é preciso que a gente não ceda tanto a nossa vida para as redes sociais, não fique tão dependentes de redes sociais para conseguir divulgar nossas atividades e fazer as nossas produções circularem, porque é muito triste, né? As redes sociais funcionam numa lógica de obsolescência, né? Você tem que estar criando o tempo todo, algo que você fez semana passada já é considerado velho, né? Então, aí fica perdido, né? Então eu gosto de poder ter uma outra lógica de funcionamento, né? Não depender de lugares que querem cada vez mais cobrar para conseguir te dar alcance, te dar visibilidade, né? Eu quero que a gente possa pensar outras estratégias de circulação, de divulgação, que não impliquem a gente ficar monetizando essas megacorporações que precarizam a nossa vida e que têm um papel determinante nessa polarização que a gente vive, né? Então, meu sonho é um dia crescer o suficiente para não depender mais de rede social, poder deletar meu Instagram. Mas por enquanto o Instagram é onde vocês encontram as maiores informações sobre a minha agenda, a minha vida. Bom, acho que a gente tem que ter muita tranquilidade, né? Tem que. Eu gosto de pensar que o meu ideal de vida é um ideal de uma vida leve, né? Se a vida está pesada, tem alguma coisa errada, né? Quero que as mudanças que a gente faça sejam com leveza, sejam que a gente consiga transformar a realidade sem ser necessariamente com dedo na cara, grito, né, com essa sensação de que o outro é o inimigo, o outro é uma pessoa que deve ser destruída, que a gente consiga restabelecer diálogo. Acho que tenho tentado exercitar isso, assim, não é exatamente comunicação não violenta, mas tem um pouco também, né? Mas é uma ideia de precisamos voltar a conseguir conversar. E que se a gente consegue conversar, né, se a gente se livra um pouco dessa lógica das redes sociais de engajamento a partir do ódio, né, o que engaja ali nas redes sociais é o ódio, né, é a discrepância de pensamento, né, então o tempo inteiro a gente é instada a reagir a coisas que são que parecem o nosso oposto, né, que parecem ataques a nós, e a gente tem pouca abertura para diálogo de fato, né? O diálogo ele está muito ameaçado nesses nossos tempos, e acho que esse é o momento que a gente vai precisar recuperar a capacidade de dialogar, né, até para chegar em outra possibilidade de sociedade, né? Repito que viver nessa sociedade polarizada não tem nenhum sentido para mim. E aí, pensando numa frase baixo, eu vou falar a frase final desse textinho que conta a história da Chika Manicongo lá no Museu da Diversidade, escrito pela Giovanna Baby, que é uma das fundadoras do movimento travesti, né, e ela escreve assim, né? Chika Manicongo é a Mona Kakurukai Odara das Adés Dudum do Brasil. Então, agradeço o convite de vocês, feliz demais de estar aqui contribuindo, espero que tenham gostado das minhas reflexões. Se quiserem continuar essa conversa, me escrevam, a gente vai tentando fazer esse diálogo aflorar e obrigada mais uma vez.